Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Impressionei. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa sacolinha. Essa é a sacola Impressionei, sem utilizar máquina de recorte, sem utilizar máquina de corte-vinco. Eu usei apenas materiais mais simples, aqueles que a gente viu lá no primeiro vídeo. Então eu utilizei apenas tesoura, régua, estilete, materiais simples mesmo. E olha que linda que ficou. É uma sacolinha, ela tem aproximadamente 17 centímetros de altura, 8 de largura. Olha que linda! Então o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como é possível fazer, como é possível iniciar na papelaria personalizada só com esses materiais mais simples. Então vou mostrar na prática o passo a passo de como eu fiz essa sacolinha. Vou mostrar os materiais que eu utilizei, vou mostrar também o molde. Para quem quiser adquirir um molde e a arte, eu vou deixar o link aqui embaixo também, para você adquirir, se você quiser tentar reproduzir essa sacolinha. Mas o intuito é mostrar como é possível você fazer personalizados utilizando apenas essas ferramentas mais de fácil acesso. Então, vamos iniciar agora no Photoshop, que eu vou mostrar para vocês a arte e o molde que a gente utilizou e as configurações de impressão que eu utilizo. E também o papel que eu utilizei para fazer essa sacolinha. Vamos lá? Então, pessoal, vamos iniciar a produção da nossa sacolinha com a arte. Na verdade, a arte já foi feita, é a mesma que a gente fez na última gravação. E a gente vai utilizá-la para personalizar nossa sacolinha Impressionei. E o que tem diferente aqui na arte que a gente fez são duas coisas. Primeiro, que eu acrescentei esse retângulo, que vai ser o fundo da nossa sacola. E o mais importante aqui, o molde da sacola. Esse é o molde da sacola Impressionei. Então, aqui a parte da frente, na verdade, o verso e a frente é o mesmo molde. Então, essa aqui é a parte da frente, aqui é o fundo, aqui é onde a gente coloca a alça, e aqui as laterais, onde a gente vai prender, vai colar as laterais da sacola. O que a gente vai fazer aqui para poder ver essas marcas, esse molde, né, na impressão, mas sem que fique tão aparente. Como a gente vai fazer tudo com tesoura, estilete, a gente não vai utilizar máquinas de recorte, não vai utilizar máquina de corte-vinco, a gente precisa ver essas marcas, né? Tem algumas maneiras de fazer isso, da gente visualizar aonde a gente tem que cortar, tem que vincar, mas para facilitar, eu resolvi fazer da seguinte forma. Eu venho aqui no molde, né, na camada aqui do molde, e vou diminuir a opacidade. Vou deixar bem clarinho. Por quê? Além de ficar bem clarinho, quando a gente for cortar e vincar, a gente vai fazer tudo em cima da marca. Então, não vai dar para ver muito, não vai ficar muito aparente as marcas, né, do molde. E a gente vai conseguir visualizar certinho onde tem que cortar e vincar. Então, eu vou fazer a impressão dessa forma, tá bom? Essa aqui é a parte da frente. Também já preparei aqui o verso. Coloquei outro desenho ao mesmo fundo, verso, uma frase. Também tem aqui o fundo da sacola e as laterais. Aqui também eu deixei bem clarinho, né? Para a gente só visualizar certinho onde que tem que cortar e vincar. Coloquei esse retângulo também no lilás, que é a parte aqui das abas, que a gente encaixa no fundo da sacola. A sacola Impressionei, ela é de encaixe, não é de colar no fundo. Então, é bem legal para quem quiser vender, né, enviar para outros lugares, que você pode mandar desmontada e o cliente pode montar em casa bem tranquilo. Então, essas aqui são as partes da sacola que a gente vai fazer. Eu utilizo 3 folhas para fazer a sacola Impressionei, e uma para a parte da frente, outra para o verso e uma para as laterais, para as duas laterais. Então, são 3 folhas. Para fazer essa impressão, para fazer essa sacola, eu utilizo o papel fotográfico mate. Por quê? Porque eu acho que o papel,
que deixa a cor da arte muito bonita, muito viva. Eu particularmente adoro esse papel fotográfico mate. No momento eu vou utilizar a Evolute, mas eu também uso muito X-Color. Não vejo muita diferença entre as duas. Mas para essa aqui eu vou utilizar essa marca aqui, Evolute, que é o papel fotográfico mate de 180 de gramatura. E qual a configuração que eu utilizo para fazer essa impressão? Eu vou mostrar aqui a configuração que eu utilizo para o papel fotográfico mate, mas é bem parecida também com outros papéis que eu utilizo, como o papel fotográfico glossy. Então, vai mudar mesmo o tipo de papel. Então, venho aqui em arquivo, imprimir, vou selecionar minha impressora, venho aqui em configurações de impressão. Só para reforçar, pessoal, eu utilizo a Epson L3250, ok? E normalmente já vem configurado aqui, né, papel comum. Só que como eu vou utilizar o papel fotográfico mate, eu escolho essa última opção aqui, ó, esse Premium. E qualidade eu sempre coloco no máximo, em alto. Depois eu vou configurar a correção de cores. Eu clico aqui em avançado e em gerenciamento de cor, deixo controles de cor selecionado. Em modos de cores eu deixo sempre essa opção Adobe RGB, gama 2.2. Seleciono a barra deslizante e sempre coloco essa configuração aqui de cores em todas as minhas impressões. Eu acho que dá uma super diferença. Então, em brilho eu deixo -5, contraste 2, saturação 25, ciano 5, magenta 5, amarelo 5. Dou o OK. Dou o OK de novo. E aqui, pessoal, é a última coisa que eu configuro, que é o controle de cores, que eu deixo sempre em gerenciamento de cores do Photoshop. É essa configuração que eu faço de impressão, tá? Só reforçando, eu vou utilizar a Epson L3250 e usar o papel fotográfico mate A4 de 180 de gramatura. A marca que eu vou utilizar a Evolute e vou mandar imprimir. É só colocar a folha na impressora, ter um pouquinho de cuidado com esse papel fotográfico mate, porque a parte da frente ele não é dupla face, então tem que ver qual é o lado certo. Então é só passar o dedo que você vai sentir que é mais lisinho a parte onde deve ser a impressão. Então você vai colocar essa parte virada para cima, ok? E vai mandar imprimir. Feita a impressão, eu vou imprimir as outras folhas, as outras partes, e eu utilizo a mesma configuração. Venho imprimir, configurações de impressão, tipo de papel, esse Premium, qualidade em alta, mais opções eu venho personalizado, avançar, controles de cor, Adobe, 2.2, barra deslizante, -5, 2, 25, 5, 5, 5. Dou OK em tudo e mando imprimir. Faço isso em todas as folhas. E as impressões feitas, agora a gente vai montar a nossa sacola. Então, pessoal, aqui foram as impressões que a gente acabou de fazer. Essa aqui é a parte da frente. Temos as laterais e também a parte de trás. E vamos iniciar a montagem da nossa sacolinha. Lembrando que todos os materiais que eu vou utilizar para montar a sacolinha são aqueles materiais, ferramentas que eu mostrei lá no primeiro vídeo da série. Então tá bem tranquilo de fazer. Vou iniciar aqui com a parte da frente e vou começar a fazer o corte. Vou iniciando aqui fazendo o corte da nossa sacolinha. Para isso eu vou usar estilete e a régua. Primeiro eu vou cortar só em volta, bem em cima desse risco aqui. Vou cortar em volta tudinho. Aqui eu não corto porque aqui vai ser vinco, aqui vai ser vinco, aqui vai ser vinco, aqui também vai ser vinco, exceto o local aqui das alças. Aqui também vai ser vinco. Então primeiro eu vou cortar em volta,
para já começar a dar forma à nossa sacolinha. Vou usar o estilete. Se você desejar usar tesoura, tranquilo também. Vai muito de cada um. Eu tenho mais facilidade de cortar com estilete. Então, vou cortar em volta. Cortar aqui também na parte de cima. Aqui, a gente vai cortar só essa linhazinha aqui e depois essa outra aqui. Então, primeiro eu vou cortar essa parte. E agora, essa aqui. Vai ficar assim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Embaixo é da mesma forma. Vou cortar esse pedacinho e essa parte aqui que vai ser a parte de baixo da nossa sacola, a base. Então, primeiro eu vou cortar aqui. E aqui. Vai ficar assim. E fazer a mesma coisa do outro lado. Vou cortar aqui. E também aqui. A primeira parte já foi. Agora, a gente vai cortar nesse risco, que é onde a gente vai fazer o encaixe da nossa sacola. Ela é uma sacolinha de encaixar, então não precisa colar o fundo. Então, ó, vou fazer o corte, pessoal, só nesse risco, de fora a fora. Aqui. E aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no local onde a gente vai encaixar a alça. Então, eu vou fazer um corte entre esses dois pontos aqui, essas duas marquinhas. Aqui e aqui, aqui e aqui. Só um cortezinho bem em cima dessa linha vermelha. Vem aqui. Vou cortar assim. E vou cortar assim. Aqui do outro lado vai dar pra ver melhor. Então, ficou o corte aqui e aqui, ok? Então, essa primeira parte aqui, que é o corte, já está finalizado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vincar. Para isso, eu vou utilizar aquela basezinha que eu mostrei para vocês. Se você não tiver a base, pode dobrar na mão, só que tem que ser bem certinho, vai ficar um aspecto mais de amassado. E com a base não, com a base vai ficar bem vincado e vai dobrar com facilidade, sem ficar aquele aspecto de amassado. Então, eu vou vincar essa parte aqui, que é onde a gente vai colar as laterais. Aqui a gente vai dobrar pra dentro, que é onde a gente vai colar as alças. E vai vincar aqui embaixo, que é o fundo. Então, vou começar aqui pela lateral. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Olha como é que fica. Depois é só vir aqui, ó, tá vendo? E prontinho. E vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, em cima, do outro lado, embaixo.
e está tudo vincado. Eu venho aqui agora, dobro aqui também e dobro embaixo. E vai tomando forma a nossa sacolinha. Agora, eu vou cortar a parte de trás e vou fazer o mesmo procedimento. Vou cortar primeiro em volta, depois vou cortar o local aqui de encaixe embaixo e das alças e depois vou vincar. Forma, pessoal, que vocês podem vincar, se não tiver a base, se você viu que tentou dobrar e não deu certo, você pega a régua e o estilete e passa o estilete na direção contrária, nessa parte aqui, ó, não da ponta. E, ó, só que aqui é perigoso arranhar, né? Mas ele também faz um vinco, tá vendo? Tem que passar bem levinho, porque senão, além de arranhar, pode cortar. Isso aqui é em último caso, se você realmente não tiver essa basezinha. Passa só uma vez, que já faz o vinco. Só que é mais perigoso arranhar. Aqui, como tá a folha com um desenho mais claro, não tem tanto problema. E temos a nossa parte de trás. Agora a gente vai vincar as nossas laterais. Então a gente vai vincar aqui no centro e aqui embaixo. Eu vou cortar a fita, a alça. Eu vou utilizar esse lilás aqui porque combina bastante, tá bem dentro da paleta de cor. E vou usar essa aqui que é a de 22 milímetros, essa lilás, essa aqui é da fita da Cinderela. E para sacolinhas, eu utilizo duas fitas de 28 centímetros cada. Mas vocês podem fazer alça maior, menor. Isso aqui é padrão na Impressionei. Vocês podem fazer na medida que achar melhor. Então, vou medir aqui mais ou menos. Vou cortar duas fitas. Mesmo tamanho. E essas aqui vão ser nossas alças. Então, duas fitinhas de 22 milímetros, de 28 centímetros cada. Com as alças, com as fitas cortadas, agora a gente vai passar a dupla face. Eu gosto de utilizar essa fita da Delbras, porque para mim não tem melhor dupla face do que essa. Mas, se você utilizar cola de silicone, aquelas colas, cola quente, vai de cada um. É o que você sentir confiante e você achar que vai grudar bem, vai fixar bem as partes da sacola. Essa fita aqui é excelente, então por isso que eu sempre utilizo ela. Às vezes eu utilizo também um pouquinho de cola aqui em cima, na alça, para dar mais uma reforçada maior. Porém, essa fita aqui é muito boa. Então, aonde eu vou passar a fita dupla face? Aqui, nessa parte aqui que a gente vai grudar a lateral, que vai ficar assim. Então, vou colocar a fita dupla face aqui,
aqui na parte da frente e na parte de trás. Não gosto de colocar muito certinho aqui na linha, porque senão fica aparecendo. Então, o ideal é pôr um pouquinho para trás. Vou tirar o excesso aqui. Tem que ter muito cuidado com o restinho de fita. Já tira, não deixa aqui, porque pode grudar na sacolinha, onde não era para grudar, e pode estragar. Então, vou pôr aqui também. Lembrando que eu não vou pôr muito certinho aqui, rente a marca, né, a dobra. Vou cortar aqui e vou tirar excesso. Aqui você pode controlar melhor para não sobrar tanto, para não desperdiçar. Aqui é só porque eu tô mostrando para vocês, mas o ideal é ficar bem certinho para economizar a fita, né? Eu coloquei aqui nessa parte, vou colocar na outra parte também. E feito, coloquei fita onde eu vou colar as laterais. Antes de colar as laterais, tem que colar também as alças. Então, como eu faço? Eu vou passar fita aqui em cima e uma fita aqui embaixo, para ficar bem fixada. Então, ponho uma fita aqui. E outra fita aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar aqui. E aqui embaixo. Com as fitas dupla face colocadas, agora a gente vai colocar a alça. Então, eu gosto de começar por aqui, eu vou colocar do lado certo, vou encaixar assim, dessa forma, as duas pontas. Só vou cortar essa rebarbazinha aqui, vou encaixar aqui. Vou virar e vou ajustar essa alça. Então, vou virar aqui para ficar certinho. Vou subir só mais um pouquinho. Deixa só a pontinha. E depois que eu ajustar, segurando aqui para firmar, eu vou tirar a fita dupla face. E já vou fixar aqui para não soltar. Vou tirar a de cima também. E é só dobrar. Aí é igual eu falei, aqui eu utilizei só fita dupla face, mas se você desejar colocar um pouquinho de cola para fixar mais, pode colocar também. Eu uso bastante um pouquinho de cola, para ajudar a firmar ainda mais essa alça. Aqui eu vou deixar só a dupla face mesmo. E vou virar. E alça colocada. Olha que bonita que já tá ficando. E vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. E prontinho. Agora, vamos finalizar nossa sacola colocando as laterais. Então, eu coloco assim. Primeiro eu tiro essa fita. A gente vai posicionar. Igual falei, a gente não vai colocar muito certinho na linha. Milímetrozinho para trás. E a gente vai colar. Então, a gente vai sempre alinhar aqui em cima, tá? E a nossa sacolinha vai tomando forma.
colei essa lateral aqui. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a parte de trás. E por último, a gente vai unir os dois lados. Então, vou pegar essa parte de trás aqui e vou unir com a lateral que a gente grudou na parte da frente. Tá vendo? Da mesma forma do outro lado. E a nossa sacolinha está finalizada, é só montar. Como a gente vincou nas laterais, a gente pode dobrar ela assim. Vai tomar uma forminha. E como é que a gente vai montar? A gente vai dobrar primeiro a parte de trás do fundo, depois a da frente. E vai encaixar essas alças por fora. Então, a gente vai encaixar aqui. Vai passar a mão por dentro para segurar quando a gente encaixar. Vai ficar assim. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai passar a alcinha por fora e segurar por dentro. E prontinho, pessoal. Nossa sacola está finalizada. Cabe bastante coisa. O que a gente faz aqui na Impressionei também, coloca um fundo reforçado para mandar para os clientes. Então, eu vou pegar aqui, a gente manda junto com os clientes um fundo reforçado, que é uma folhinha com a fita dupla face, para a gente encaixar no fundo, depois de finalizado, porque dá uma reforçada ainda maior na sacola. Então, pessoal, esse foi o passo a passo da nossa sacola Impressionei. Ela é um dos itens que mais sai na loja. Uma sacolinha super bonita, cabe bastante coisa. E o legal dela também, pessoal, é como ela pode ser desmontada, é um ótimo item para você colocar no seu catálogo. Por quê? Você pode vender para fora, para outras cidades, outros estados, e mandar ela desmontada pelos correios, porque ela não vai dar volume, não vai correr o risco de amassar e o cliente depois vai conseguir montar ela tranquilamente. Então ela fica assim e quando o cliente receber, você pode fazer um vídeo, né, um tutorial como é que fecha e é só encaixar aqui embaixo. Olha que legal. Como eu disse no início do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde você pode adquirir o molde e a arte e você pode reproduzir ela no seu negócio. Se você reproduzir, não deixe de compartilhar com a gente vai adorar ver não só a sacola Impressionei, mas também algum outro item que você tenha feito com as nossas dicas. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida, certinho, pessoal? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijão, até mais. Tchau, tchau!